Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. A palavra do Senhor nos fala, nos narra a história de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que foi o profeta Elias, o tibista. O profeta Elias, ele profetizou, foi profeta no reinado do norte, nos reinados de Acabe e dos seus filhos Acásia. O nome Elias, que significa o Senhor é meu Deus, fala da convicção inabalável que destacou esse profeta. A palavra do Senhor diz que o profeta Elias foi um dos profetas o qual não teve a sua vida totalmente voltada para o Senhor. O profeta Elias foi o profeta que não passou pela morte, porque ele andou tanto com Deus que ele não passou pela morte, assim como foi Enoque. Enoque andou tanto com Deus que o Senhor arrebatou Enoque. E Elias também não foi diferente. Elias andou tanto com Deus que ele foi levado em uma carruagem de fogo, um redemoinho. Ou seja, Elias não passou pela morte. Foi um dos profetas o qual não passou pela morte. Diz a palavra do Senhor que esse profeta, ele profetizou nos dias de Acabe. Acabe foi o rei de Israel. Por 22 anos reinou em Israel. Foi um rei que fez tudo aquilo que desagradou a Deus, afrontou a Deus, irritou a Deus, porque além dele profanar, fazer o povo de Israel pecar, ele ainda cometeu um incesto de casar com uma mulher chamada Jezabel. Mulher esta profetisa, que era profetisa do deus Baal e da deusa Azera. Essa mulher era tão má, tão perversa, que todos temiam essa mulher. Então Acabe acabou se casando com esta mulher, ainda afrontando mais a ira de Deus contra ele, porque nós sabemos que quem é da linhagem de Israel não deve tomar para si mulheres estrangeiras, mulheres estranhas, mulheres que não procedem da mesma fé, mulheres que não têm o seu Deus como seu Deus. Meus amados, vocês estão me vendo bem? Está escuro? Porque se estiver escuro eu vou acender a luz aqui, peraí. Ficou melhor? Então a palavra do Senhor diz que essa mulher foi uma mulher perversa, uma mulher maligna, uma mulher que não temia a Deus, uma mulher que enfrentava o povo de Deus. E quando Acabe casou com essa mulher, ela levou para o seu reinado os seus deuses, que era Baal e Azera. Ela levou para o seu reinado a sua religião pagã, os seus atos pagãos, e ali ela fazia cultos aos seus deuses, e ali ela quis levar e levou todo o povo de Israel, porém parte do povo de Israel, a deixar de seguir a Deus para seguir a Baal e seguir a deusa Azera. Deusa essa o qual ele intitulava a Deus da fertilidade. A Baal significava ali o deuses da prosperidade, onde, ou seja, tudo aquilo que Deus fazia em prol do povo de Israel, de bom, de abençoar sua colheita, abençoar sua plantação, de abençoar todo Israel, essa exaltação e adoração voltava-se para Baal. Em vez de adorar a Deus, que era Deus que estava fazendo, Jezabel levava o povo a acreditar que era Baal
e Azera que estava fazendo bem à nação de Israel. E não era, porque nós sabemos que esses deuses não têm poder de nada, não têm poder de fazer o bem nem tampouco o mal, mas o inimigo, os demônios entra dentro dessas imagens, desses deuses, para induzir as pessoas a acreditar que eles estão fazendo algo de bom, sendo que não é. Então Deus não, eu quero te dizer, meu amado, que Deus não dá sua glória a ninguém. Deus não dá sua glória à imagem de escultura. O Deus criador dos céus e da terra, que criou tudo que existe, que fez o homem à sua imagem e semelhança, que abençoou toda a humanidade, ele jamais vai dar sua glória à imagem de escultura, a demônios, a deuses estranhos. Deus jamais dará sua glória a imagem alguma. Deus é Deus único. Então a palavra do Senhor diz que o primeiro mandamento que o Senhor nos ordenou: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e somente a Ele servirás. Meus amados, quem for entrando e vai entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então Deus é um Deus único. Deus jamais vai dar sua glória a ninguém, porque toda honra, toda glória pertence somente ao Deus de Israel, somente ao Deus criador dos céus e da terra. E aqui Acabe e Jezabel estava levando a nação de Israel a adorar outros deuses, a exaltar um Deus que não é digno de exaltação, onde ali era Baal, o Deus da sua época ali. E diz a palavra do Senhor que, diante de tudo isso, Deus levantou ali o profeta Elias, e o profeta Elias era um profeta que surgiu para bater de frente com essa religião, com essa idolatria, com essa religião pagã, o qual Jezabel levou para Israel. E diz a palavra do Senhor que a origem de Elias, que a origem de Elias era um homem humilde. Fica evidente quando nenhuma genealogia sua é apresentada, ou seja, Elias não se sabe quem foi seu pai, se Elias era casado, se não era, quem foi a sua família. Apenas fala que ele era de uma origem humilde. Diz a palavra do Senhor que ele não procedia de nenhuma família sacerdotal, não procedia de uma família sacerdotal renomada. Além disso, como profeta, ele não havia sido instruído em uma escola de profetas, ou mesmo convivia de perto com alguém influente. A única referência dele é o lugarejo onde nasceu, que é Tisbe, uma cidade tão pequena que até hoje sua localização é desconhecida. Isso mostra que Deus, o Todo-Poderoso, não precisa de pessoas notáveis ou dotada de grande preparo, ou seja, quando o Senhor escolhe alguém para ser profeta na sua presença, ele não escolhe se você vem de uma família nobre, ele não escolhe se você tem estudo, ele não escolhe se você tem recursos, ele não escolhe a pessoa por saber falar bem, por saber se expressar. Não, ele escolhe segundo o coração de cada um, segundo o propósito que ele tem com cada vida. Então, Deus escolheu o profeta Elias para ser profeta em Israel, para profetizar contra o pecado, contra a idolatria e contra os altares de Baal. Então, diante ali de Israel se levantou ali Baal, o qual era Deus escolhido por Jezabel para tentar fazer com que o povo voltasse para ele. Mas Deus, como citei, Deus não vende a sua glória a ninguém. Então Deus fez com que o profeta Elias profetizasse dizendo, ele foi até Acabe, o profeta Elias foi até o rei Acabe e disse para o rei Acabe: segundo a minha palavra, não haverá chuva na terra por 3 anos e meio. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, isso iria dar um ibope
tamanho. Ou seja, um profeta se levantar diante de uma nação, diante de um rei e falar que segundo a palavra dele não cairia uma gota de chuva na terra por 3 anos e meio. Isso parou o reino, isso levou Acabe ficar um pouco temeroso. Por mais que Acabe viesse da linhagem de Israel, Acabe não estava andando conforme a vontade do Senhor, pelo contrário, estava incendiando a ira de Deus contra ele, porque casou com Jezabel. Então, segundo a palavra, o profeta Elias profetizou segundo a palavra dele que não cairia chuva sobre a terra durante 3 anos e meio. E nesse período de 3 anos e meio houve sequidão em toda a terra. Houve nenhuma plantação, a terra não produziu nada, não teve plantação, não teve colheita e houve uma grande fome sobre toda a terra de Samaria. Então, diante da palavra do profeta, ali se acendeu mais a ira de Jezabel contra o profeta Elias, porque eles achavam, Jezabel fazia com que o povo de Israel achasse que quem estava dando prosperidade à nação era Baal. E ali Deus mostrou que não era Baal, era Deus que fazia a terra brotar, que fazia a terra produzir. Então, diante ali da palavra do profeta Elias, não caiu chuva durante 3 anos e meio. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Sejam todos bem-vindos aqui na minha live. Quem for entrando, vai entrando, compartilhando para que essa live possa chegar a outras pessoas. E diz a palavra do Senhor que a fome foi tão grande, a seca foi tão tamanha que todos os rios se secaram. E ali houve muito sofrimento para todo o povo de Israel. E diante dessa profecia, Elias teve que fugir, Elias teve que se esconder, porque diante da ira do rei Acabe e da sacerdotisa Jezabel, ele teve que fugir, porque muito se irou contra ele, querendo matar diante dessa palavra, onde eles viram ali que não teve mais chuva, que não teve mais como a terra produzir. E depois que o profeta Elias profetizou isso contra Acabe, depois veio a ele a palavra do Senhor, e o Senhor falou para Elias: retira-te daqui e foge para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, diante dessa palavra, o profeta Elias teve que se esconder contra a ira de Acabe e Jezabel, porque eles viram que não ia ter mais chuva. E o Senhor falou para o profeta Elias: há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Ou seja, o profeta Elias teve que fugir, se esconder, e ele estando ali, naquela caverna ali, o Senhor enviara os corvos. Que é corvos? Corvos são os urubus. É um pássaro que todo mundo teme, é um pássaro que todo mundo tem nojo, é um pássaro horrível, é um dos pássaros mais feios que tem. A sua aparência causa pavor e medo e nojo, porque os corvos, os urubus, se alimentam de quê? De carniça, se alimenta da carne podre de algum bicho, de algo morto. Então todo mundo sabia que os corvos são rejeitados por todos, é um dos pássaros mais rejeitados por todos. Mas foi esse pássaro que Deus enviou para alimentar o profeta Elias ali dentro daquela caverna. Então ali, diante daquela situação, o profeta Elias teve que fugir, se esconder. E Deus enviou esse corvo para trazer pão e carne para o profeta Elias. Como assim o profeta Elias se alimentava de carniça? Não. Certamente o Senhor provia uma carne fresca para ele. E ali os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Então nós vemos aqui a dependência do profeta em Deus.
o profeta teve que depender da providência de Deus para se alimentar. E ali, quando Deus mandou ele se esconder, ir para o Oriente, se esconder junto ao ribeiro, então o profeta Elias saía para beber água e se banhar do ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. Então, diante do Jordão, se encontrava peixes. Então, certamente, os corvos traziam carne e pão para o profeta Elias se alimentar. E ali o profeta Elias ficou ali por algum tempo, dentro ali daquela caverna, sendo alimentado pelos corvos. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou. Por que se secou? Porque o profeta Elias tinha profetizado que, segundo a palavra dele, não iria cair chuva por 3 anos por 3 anos e meio em Samaria, em Israel, em todo Israel. Então o rio se secou porque não havia chuva na terra. E diante de toda essa situação, a palavra do Senhor diz que existia em Israel diversas viúvas, e a fome assolava todo Israel. E no meio de tudo isso existiam diversas viúvas, porém uma viúva o Senhor escolheu para sustentar e cuidar de Elias. E essa viúva era a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. Então o Senhor, mais uma vez, proveu o sustento para Elias, proveu a providência para o sustento de Elias através de uma viúva de Sarepta. Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso, um pouco de água para que eu beba. Então ali o profeta Elias avistou ali aquela viúva e pediu àquela viúva que desse a ele um pouco de água. E indo ela trazer, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ele pediu água e logo em seguida pediu pão, porque ele estava com fome e com sede. Água ela trouxe, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija, e vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então ali na mente daquela mulher, era a última refeição que ela tinha, e a intenção daquela mulher era preparar aquele pão, aquele alimento, para ela comer e dar para o seu filho e morrer, porque não tinha mais comida em Israel. Não tinha mais como ter alimento em Israel. E ali aquela mulher falou dessa forma para o profeta. E disse Elias: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, pois depois farás para ti e para o teu filho. Então o profeta ordenou que ela preparasse aquele bolo primeiramente para ele comer. E ali aquela mulher fez conforme a palavra do profeta. Quando o profeta Elias falou dessa forma, ele disse mais o Senhor: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Então, mediante aquela petição do profeta à viúva, ele ali profetizou, dizendo que a farinha não iria se acabar e o azeite da botija não iria cessar durante aquele período de seca na terra, até que houvesse chuva na terra. Então aquela mulher fez conforme a palavra do Senhor, creu na palavra do profeta, e ali diz a palavra do Senhor que muito
se multiplicou a farinha e o azeite da panela daquela viúva. E o que eu quero trazer com essa palavra, que não importa a luta qual você está enfrentando, não importa a escassez que você está passando, não importa a situação caótica que você vem enfrentando ao longo dos dias, dos meses, dos anos, eu quero te dizer que esse Deus, o mesmo Deus que operou usando o profeta Elias, ele fala hoje, nesta manhã, que ele vai prover o teu sustento, ele vai prover a tua moradia, ele vai te guardar da fúria dos teus inimigos, ele vai te sustentar em meia à escassez, em meia à prova, ele vai multiplicar a farinha da tua panela, ele vai multiplicar o azeite da tua botija, ele vai trazer providência, ele vai te sustentar em meio a essa escassez. Não temas, porque eu estou desempregado, não temas diante do pouco mantimento que você tem na tua casa. Ele tem o poder de multiplicar, ele tem o poder de trazer a providência em meio ao caos, porque ele é o Deus que sustenta, ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Não temas você diante das adversidades. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Você que está entrando aí, vai entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então, diante da escassez de Elias, da escassez da viúva de Sarepta, nós vemos aqui 2 milagres, o qual o Senhor já operou. Deus operou enviando providência quando Elias estava na caverna, estava ali no Oriente, Deus enviando ali a providência, usando os corvos para trazer pão e carne a Elias, e depois Deus enviou providência, multiplicando a farinha da panela e multiplicando o azeite da viúva, o azeite da botija. Então o Senhor abençoou a casa daquela viúva todos os dias e por muito tempo ainda mais, até a chuva cair sobre a terra. E aí diz a palavra do Senhor que ela fez conforme a palavra do profeta Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Então aquele milagre ali foi multiplicado por muitos dias naquela casa, onde não cessou a farinha, onde não cessou o azeite. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério do profeta Elias. Então a palavra do Senhor diz: crê nos profetas e irá prosperar. Ou seja, quando você recebe uma profecia, algo de Deus, vindo de um profeta, vindo de um servo do Senhor, de um pastor, de um missionário, creia que é o Senhor que está falando. Creia na palavra do profeta e prosperará. Creia naquilo que Deus está usando o profeta, que você vai ser próximo na tua vida. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho daquela viúva, dona da casa, de uma tal forma, uma doença grave veio sobre aquela criança que nenhum fôlego ficou. Ou seja, aquela criança veio a morrer. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele habitava, e deitou a criança na cama. E clamou o profeta Elias ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando o seu filho? Então deitou-se, então se estendeu sobre o menino 3 vezes, ou seja, o profeta Elias se deitou sobre aquela criança e clamou ao Senhor, disse: o Senhor, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Então, diante daquela oração sincera, diante daquela fé, porque o profeta Elias era um homem de muita fé, o profeta Elias acreditava na providência divina, de tal forma que ele tinha fé, tinha a convicção que diante daquela oração o Senhor iria ouvir e iria trazer
a vida, daria vida novamente àquela criança. E assim o Senhor fez. O Senhor, diante do poder da oração de Elias, aquela criança voltou a viver. E ali ele clamou. O Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aquela criança voltou a viver. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse: Elias, vês aí, o teu filho vive? Então aquela mulher pôde entender, porque até o presente momento, mesmo Deus usando o profeta Elias para multiplicar a farinha da sua panela e o azeite da botija, diante daquele fenômeno que Deus estava fazendo ali, ela creu de uma tal forma naquele segundo milagre que Deus operou ali através da vida do profeta Elias, dizendo, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor é na tua boca de verdade. Então ela pôde crer que diante daquele milagre tamanho que ela viu o seu filho sendo ressuscitado através do poder de Deus e pela vida do profeta, diante daquela oração que ela creu que que Elias de fato era um homem de Deus. E o profeta Elias foi um homem tão cheio da presença do Senhor que ele continuou a falar conforme a ordenância do Senhor e ali continuou a desafiar todo Israel, porque ele não aceitava aquele paganismo, ele não aceitava que o povo de Israel deixasse de adorar a Deus para adorar Baal, que não tinha poder de nada, era um Deus que não tinha, era um espantalho na terra que não tinha poder de nada. E assim não é diferente. Quantas são as pessoas que se prostram diante de ídolos, de imagem e se prostram ali fazendo a petição e eles estão cegos, tão sem entendimento, achando que aquela imagem vai ter poder de fazer alguma coisa. Eu quero te dizer que não terá. Porque Deus não dá a sua glória à imagem de escultura. Deus não dá a sua glória a imagem de pedra, de pau e de barro. Deus não vai vender a sua glória a ninguém. Ele é o único Deus em Israel e em toda a terra dos viventes. Ele é o único Deus que tem poder de fazer sinais e prodígios e maravilha. E diz a palavra do Senhor que Elias se apresentou mais uma vez, Elias se apresentou diante do rei Acabe. Depois de 3 anos e meio, Elias se apresentou diante do rei Acabe. A primeira vez foi quando ele foi lá e falou que segundo a sua palavra, não iria cair uma gota de chuva sobre a terra durante 3 anos e meio. E depois desse milagre, desse segundo milagre aqui que ele operou aqui na vida da viúva, ele se apresentou diante do rei Acabe, dizendo: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Elias foi e apresentou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito o Senhor Deus de Israel. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova e o sustentou com pão e água. O motivo qual Deus enviou o profeta Elias a ir a primeira vez ao rei Acabe foi porque ele se casou com Jezabel e Jezabel matou todos os profetas do Senhor. Porque Jezabel queria que existisse em Israel apenas os profetas de Baal. Existisse apenas um Deus em Israel, que era o Deus dela, o Deus Baal. Então ela mandou matar todos os profetas de Israel. Por isso que Deus enviou Elias para profetizar, dizendo que segundo a palavra não haveria chuva em Israel. Então, diante de tudo isso, esse mordomo Obadias, servo do Deus de Israel, ele escondeu
ele escondeu 100 profetas. 100 profetas e escondeu de 50 profetas. Ficou escondido dentro de uma caverna, e os outros 50 ficou em outra caverna, onde ele ia ali e enviava pão e alimento para aqueles profetas todos os dias. Olha que trabalho que esse mordomo teve, além de ter que servir no palácio de Acabe, ele ainda fazia esses serviços por fora para guardar os profetas do Senhor. E ali os profetas ficaram escondidos, guardados pela vida ali de Obadias. E diz a palavra do Senhor que Acabe ordenou a Obadias dizendo: vai pela terra, todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos ervas para que a vida conservemos os cavalos e mulas, não percamos todos os animais. Então ali Acabe deu uma ordem para Obadias ver se encontrava água em algum lugar, percorrer toda a terra de Samaria para ver se ainda existia algum ribeiro, algum lugar que tivesse água, para que as mulas e os animais, os cavalos não perecessem de fome e sede, como também todo o povo de Israel. E repartir entre si a terra para percorrerem. Acabe foi a parte de um caminho e Obadias foi para outro caminho. E estando, pois, Obadias já em um caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias reconheceu e prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse ele: sou eu. Vai e diz a teu senhor Acabe: eis que Elias está aqui. Ou seja, depois de 3 anos e meio, o profeta Elias apareceu e ordenou que Obadias fosse até Acabe, dizendo que Elias estava aqui, que o profeta estava na região e queria se apresentar diante de Acabe. E diz a palavra do Senhor que Obadias disse ao profeta Elias, e disse ele: eu sou. Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que o mate? Viva o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandou buscar-te a ti, dizendo a eles: aqui está, onde fazia jurar os reinos e nações que não te havia achado. Ou seja, nesse período de 3 anos e meio, o profeta Elias ficou escondido em caverna, ficou na casa da viúva, logo em seguida ficou na casa da viúva, e nesse período o rei Acabe mandou todos os seus soldados irem atrás de Elias para matar. Por isso que o profeta Elias ficou escondido, por isso que Deus ficou guardando o profeta Elias, por isso que Deus guardou os demais profetas na caverna, usando ali a vida de Obadias. Então o profeta Elias ficou fugindo do rei Acabe por 3 anos e meio, enquanto Deus não falou que de fato iria voltar a chover em Israel, ele ficou escondido. E diz a palavra do Senhor que poderia ser que apartando meu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde. Vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando ele, me mataria, porque o teu servo teme o Senhor desde a minha mocidade. Então Acabe temeu ir falar diante de o profeta Obadias, temeu ir até o rei Acabe para falar que o profeta Elias queria se apresentar diante dele, queria estar com ele. E diz a palavra do Senhor que porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi os 100 homens do profeta do Senhor de 50 em 50 numa cova e os sustentei com pão e água? Agora dizes tu: vai e diz a teu Senhor: eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, pelos cuja face estou, que deveras não me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar com Elias. E ali os dois se encontraram depois de 3 anos e meio, profeta Elias com o rei Acabe. E Elias e os profetas de Baal. E disse Elias ao rei Acabe, dizendo: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias,
Disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? O rei Acabe disse com essas palavras: És tu o perturbador de Israel para Elias? Então disse Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim, seguiste a Baal. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Ou seja, ali o profeta Elias fez uma proposta, ordenando que o rei Acabe enviasse todos os 400 profetas de Baal com os 400 profetas de Azera a ir até o Monte Carmelo e estar ali, porque dizia Elias que quando todos estivessem ali reunidos, e todos ali se reuniram, todo Israel se reuniram com os 400 profetas de Baal, com os 400 profetas de Azera no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-me-nos, pois agora 2 bezerros, um para Baal e outro para Deus. E eles escolheram para si 2 bezerros e o dividiu em pedaços, e ponha sobre a lenha para que não lhe coloque fogo. Porém não lhe coloque fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Então ali o profeta Elias preparou o holocausto, onde o sacerdote de Baal preparou o outro holocausto, e o profeta Elias preparou o holocausto que era voltado para Deus, e os profetas de Baal prepararam o holocausto voltado para Baal. E ele impôs: o Deus que responder com fogo, esse sim é o Deus verdadeiro, e esse sim é o Deus de Israel. Então, invocando o nome do vosso Deus, eu invoquei o nome do Senhor. Então você invocará o nome do seu Deus Baal, e eu invocarei o nome do Deus de Israel. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse sim será o Deus verdadeiro e o Deus de Israel. E diz a palavra do Senhor aqui, que os profetas de Baal escolheu o bezerro e preparou o altar ali. Primeiro, porque sois muitos, invocai. Então, o profeta Elias ordenou que primeiramente os profetas de Baal preparassem o holocausto, porque eles eram muitos. E pediu para colocar fogo naquele holocausto. E tomando o bezerro que lhe dera, o preparou, invocando o nome de Baal desde a manhã. Eles invocaram o nome de Baal desde a manhã, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que até o meio-dia eles ficaram clamando a Baal para responder com fogo. E com Baal era um deus pagão, era um deus que não existe, é um deus de mentira, um deus enganador que engana as pessoas, mas não tem poder de nada. Então ele não ia falar, não saía voz da sua boca, não saía nada. E a palavra do Senhor diz que torna-se semelhante a todos aqueles que fazem e o adoram. Ou seja, quem vive fazendo deuses e imagens se torna semelhante a eles, porque não tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem garganta, mas só algum sai da sua voz, sai da sua boca. Então esses deuses pagãos não têm poder de nada. Então diz a palavra do Senhor que eles ficaram clamando pela manhã até meio-dia, e Baal não respondia. Porém não havia voz, nem quem respondesse. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava. Então o profeta Elias começou a zombar dos profetas de Baal, dizendo: clama em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que esteja fazendo alguma coisa.
talvez esteja dormindo. Então o profeta Elias começou a debochar ali dos profetas de Baal. E eles clamavam em alta voz e começaram a se cortar. Para você ver que coisa diabólica. Começaram a se cortar com faca, com lancetas, conforme o seu costume. Começaram a sangrar ali e nada de Baal responder. Quantas são as pessoas que fazem sacrifícios, que estão dentro dos centros de macumba, estão dentro dos centros de espírito, fazendo sacrifícios aos seus deuses, aos demônios, que não tinham poder, que não tem poder de nada, e ali se cortam, comem podridão, comem até restos de cocô de animal, olha que coisa diabólica, xixi de animal, mata animais e bebe o seu sangue, isso fazendo obras de bruxaria, de macumbaria, achando que esses demônios vão fazer algo por eles. E aqui não era diferente com esses profetas de Baal, estava fazendo o mesmo, porém Baal não respondia. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, não teve resposta nenhuma de Baal. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. Mandou o povo se aproximar do altar. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto 3 vezes. Ou seja, ele preparou ali o altar, o profeta Elias preparou o altar, reparou o altar que estava quebrado, colocou ali 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e encheu de água os cântaros e derramou sobre todo o holocausto, e aquele bezerro ele foi despedaçado e derramou sobre todo o holocausto aquela água. Pela primeira vez, fez a segunda vez e fez a terceira vez, ou seja, o lugar estava coberto de água. E disse ainda: fazer a terceira vez, e de maneira que a água corria ao redor do altar até o rego, ele encheu de água, ou seja, todo lugar estava cheio de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, isso já era tarde, hein? Porque tiveram que perder tempo ali com os 400 profetas de Baal, fazendo ali os cortes deles ali, porém Baal não respondeu. Então quando o profeta Elias foi fazer o preparo ali para oferecer o sacrifício ao Senhor Deus, já era tarde. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: o Deus, ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, fez uma oração ali, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra faz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde para que este povo conheça que tu és o único Deus, que tu és o Deus de Israel, e que tu fazes voltar o seu coração. Então, diante dessa oração, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e o pó ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, diante da oração e diante da resposta de Deus, na mesma hora que o profeta orou, na mesma hora Deus enviou fogo sobre todo aquele holocausto e consumiu toda aquela água, de forma que sucumbiu toda a água que estava no altar, e ali todos puderam ver que o Deus de Israel foi o único Deus que respondeu com fogo, e que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Diante de tudo isso, todos ali teve que enalar um grande coro, dizendo que só o Senhor era Deus, que só o Senhor era Deus. Eu quero te dizer que em meio
a todas as situações, tudo aquilo que nós passamos. Eu quero te dizer que existe somente um Deus. Somente o Deus de Israel é o único Deus. Não existe Deus maior do que o Deus Todo-Poderoso. Não existe Deus ecumênico. Deus é o Deus único. O mundo prega-se que existe um Deus ecumênico, que isso que o diabo quer pregar, tá usando pessoas ali, os seus adeptos, para dizer que Deus é Deus ecumênico. Que é isso? Deus, para dizer que Deus é Deus de várias religiões. Eu quero te dizer que não. Deus não é Deus de várias religiões. Deus, ele é o único Deus. Só existe um único Deus. O resto é deuses com D minúsculo. O resto são deuses estranhos. O resto são deuses pagãos. O resto é Deus que não pode fazer nada pelo homem. Eu quero te dizer que existe somente um único Deus nos céus e na terra, e esse é o Deus verdadeiro. Só existe um Deus verdadeiro, que é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus amados? Vai entrando, curtindo e compartilhando a live. E diante de tudo isso, e Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal e dos profetas de Azera. E ali lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali matou todos os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, e matou também os 400 profetas de Azera. E diante de tudo isso, o profeta Elias disse ao rei Acabe, dizendo: sobe, come e bebe, porque há um ruído de um barulho de uma grande chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou em terra para orar a Deus, para Deus enviar a chuva. E agora ele tinha que clamar a Deus por chuva. Se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Mandou seu profeta voltar ao rumo do mar 7 vezes para ver se a chuva estava vindo. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, e subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Para que a chuva não te impeça de chegar na tua casa em seco. Ou seja, diante daquele fenômeno onde Deus derramou fogo sobre o holocausto, Deus ainda, naquele mesmo dia, o Senhor fez cair chuva do céu. Que diante de 3 anos e meio não havia chuva, o Senhor fez mais 2 prodígios e sinais e prodígios ali diante de todo Israel e diante do rei Acabe e diante ali de Jezabel. E Jezabel se irou de tal forma contra Elias que o ameaçou de matar Elias. Porque Elias não só envergonhou todos os 400 profetas de Baal e Azera, como matou os profetas de Jezabel. E ali Jezabel ficou possessa de demônios, dizendo que mandou um recado para Elias que iria matar Elias. Ou seja, depois de tudo isso, de todo esse grande fenômeno, de todo esse poder, onde Deus operou ali, profeta Elias não temeu enfrentar 800 profetas, sendo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, totalizando ali 800 profetas e toda a população de Samaria. Ele não teve medo de enfrentar os 400 profetas, não teve medo de enfrentar Acabe, não teve medo de enfrentar os seus soldados, não teve medo de enfrentar todo o Israel, mas Elias fugiu diante de uma mulher. Ele teve medo de uma mulher, de uma tal forma que esse profeta muito se angustiou e muito se entristeceu, e fugiu Elias com medo de Jezabel, porque essa mulher é tão diabólica, essa mulher é tão maligna que todos tinham medo dela.
E não foi diferente ali com o profeta Elias. Enfrentou 800 profetas, mas fugiu de uma mulher. Ele fugiu de uma mulher e muito se entristeceu. Olha só o que aconteceu com Elias. De uma tal forma que Elias pediu a morte a Deus. Ele ficou com tanto medo dessa mulher que ele pediu para morrer antes que Jezabel colocasse a mão sobre ele. A história de Elias retrata muito bem como a condição humana é falha. Ele sendo profeta de Deus, o único profeta em Israel. A história de Elias retrata muito bem como a condição humana é falha. Um homem com tantas experiências extraordinárias de fé foi capaz de orar para pedir a própria morte a Deus. Ele não teve medo de centenas de profetas, mas temeu a Jezabel. Explicamos os tipos de fé assim. A fé emotiva nos faz sentir. A fé racional nos faz agir. A fé emotiva nos leva a tentar para as circunstâncias. A fé racional nos leva a tomar atitudes fundamentadas na palavra de Deus. A fé emotiva nos faz temer e tremer diante de um problema. A fé racional nos faz ver o Senhor dos Exércitos entrar em ação. Elias, naquele momento, agiu pela emoção, por isso estremeceu, por isso temeu a Jezabel. E diz a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matou totalmente todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: Assim me faça os deuses outro tanto, se de certo amanhã à tarde, amanhã a esta hora, não puser a tua vida como é de um deles. E vendo ele, se levantou para escapar com vida. E diz a palavra do Senhor que ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, ou seja, do que os demais que já morreram. Então o profeta Elias sentou-lhe diante de um zimbro de uma árvore e pediu a Deus a morte. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira, que era uma pedra, estava um pão cozido. Meus amados, se vocês não curtirem a live, o TikTok está me enviando mensagem aqui. Se vocês não curtirem a live vai cair. Vão curtindo e compartilhando a live, por favor. E diz a palavra do Senhor que, diante de tudo isso, ele dormiu debaixo da árvore. E o anjo do Senhor apareceu e o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que sua cabeceira, que era uma pedra, estava um pão cozido sobre as brasas. O anjo preparou um alimento para ele e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E diz a palavra do Senhor que Elias no Monte Horebe, que Elias levantou-se, pois, e comeu e bebeu aquela comida que o anjo preparou, aquele pão e aquela água. E com a força daquela comida, caminhou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, a comida que o anjo preparou deu sustentabilidade ali para Elias por 40 dias e 40 noites. Olha que comida mais poderosa. Essa comida é essa que eu quero te oferecer nesta hora. A comida preparada pelo Senhor. Essa comida, essa bebida que nos traz vida, que nos traz esperança, que nos traz sustento, que nos traz vida para seguir com Cristo. Essa comida, essa palavra de Deus. Essa comida hoje simboliza a palavra do Senhor. Essa água simboliza a presença do Espírito Santo. E é essa palavra que eu vos trago nesta manhã. Não esmoreça mediante as lutas. Não enfraqueça na fé mediante as circunstâncias
que você está enfrentando. Então somente confia que Deus ele tem um poder de mudar a tua vida, ele tem o poder de abençoar a sua trajetória, ele tem o poder de te sustentar. Então somente descansa no Senhor, que ele tem o poder de te fortalecer de uma tal forma para que você levanta e anda e prossiga com Cristo nessa caminhada. Porque a nossa fé cristã, ela muitas vezes é de altos e baixos, de altos e baixos, mas nós temos que confiar no Senhor, nós temos que acreditar que dias melhores virão, nós temos que acreditar que o melhor do Senhor está por vir. Assim como o profeta Elias foi provado, ele passou por diversas situações, mas ele viu a mão de Deus em todo o tempo, sustentando ele ali dentro da caverna, enviando os corvos, sustentando ele ali na casa da viúva de Sarepta, sustentando ele agora ali debaixo dessa árvore, sustentando ele ali. O Senhor sustentou em todo o tempo, e ali no Monte Horebe o Senhor falou com ele. O Senhor mais uma vez fortalecia a fé do profeta Elias, e ali o Senhor falou tudo que haveria de acontecer nos últimos dias. O Senhor fortalecia e preparava o profeta para ser elevado às alturas no meio de um redemoinho, numa carruagem de fogo. O Senhor estava preparando o profeta para ir com Cristo, para subir, para morar com o Senhor nas moradas celestes. E o Senhor preparando Elias ali. E diz a palavra do Senhor que durante esses 40 dias e 40 noites que o profeta Elias prosseguiu, ele foi até o Monte Horebe, que era o monte de Deus, e ali entrou novamente em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e subam e buscam a minha vida para me tirar. Ou seja, o profeta Elias se escondeu mais uma vez dentro da caverna para fugir ali de Jezabel. E Deus disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor também com um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Depois de tudo isso, de toda essa aflição, essas angústias, Deus apareceu ali para Elias, através ali de um vento forte, porém Deus não estava no vento. Depois o Senhor apareceu para Elias no terremoto, porém Deus não estava no terremoto. De repente o Senhor apareceu para Elias no fogo, porém Deus não estava no fogo. Mas de repente o Senhor apareceu depois do fogo, em uma voz mansa e delicada. Oh, glória a Jesus! E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, porque temeu Elias a voz. E saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Sai da caverna. E ele disse: eu tenho sido, novamente ele repetiu, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Jazael, rei sobre a Síria, e também Joel, filho de Nizim, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, ungirás profeta em teu lugar. O Senhor preparando o caminho, deixou tudo preparado para que quando o profeta Elias fosse elevado aos céus, o Senhor iria matar o rei Acabe, o Senhor iria
já estava ungindo o rei que iria substituir Acabe, porque depois da morte de Acabe, o seu filho reinou em seu lugar, porém Deus matou também seu filho, e depois veio o profeta, o qual Deus já tinha ungido, usado Elias para ungir. Então o Senhor estava preparando o caminho, e também o Senhor preparou Elias para ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Então o Senhor estava preparando o caminho. Há situações que o Senhor prepara o caminho primeiro, para que depois ele venha operar na tua vida. O Senhor está preparando a tua vitória. O Senhor está preparando a bênção que vai chegar na tua vida. O Senhor está preparando o caminho. Essa luta, essa aflição é simplesmente a forma que o Senhor tem de te preparar para alcançar a bênção e a promessa do Senhor. E assim não foi diferente com o profeta Elias. E ali o Senhor preparou todos ali. E há de ser que a espada, que Deus matará, a espada, todos. E também deixarei ficar em Israel 7.000 profetas que não se prostraram diante de Baal. Então foram aqueles profetas, o Senhor guardou 7.000 profetas, escondeu 7.000 profetas que não se prostraram diante de Baal. E também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então o Senhor preparou o caminho. E partindo, pois, dali, Elias achou Eliseu, pegou Eliseu para si, que andava lavrando com 12 jumentas, e Elias passou por ele, lançou sobre Elias a capa e trouxe Elias para estar junto com ele. E o Senhor, mais uma vez, o Senhor preparando o caminho para que, na sua falta, todos ali pudessem entender que Deus que fez todas essas coisas, que foi o Deus que operou sinais e prodígios em Israel. E diz a palavra do Senhor que Elias foi elevado ao céu. E sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E eu quero aqui finalizar dizendo: então Elias tomou a sua capa e o dobrou e feriu as águas, os quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito. Então, diante de tudo isso, o Senhor preparou o caminho, e o Senhor fez o profeta Eliseu, usou o profeta Eliseu ali para operar o último milagre, que foi abrir o rio para que eles pudessem passar em seco. E assim Elias tocou o rio com a sua capa, e o mar se abriu, e o rio se abriu, e eles passaram em terra seca. E no que eles estavam ali passando em seco, Elias perguntou a Elias o que ele queria que ele fizesse, o que ele queria. Peça-me o que queres que eu te faça. E Eliseu disse: dai-me porção dobrada do teu espírito. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Se não, não te fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, naquele momento, foi como abrir e piscar de olhos. Naquele momento, enquanto o profeta Elias perguntou a Eliseu o que ele queria que fosse feito a Eliseu, e Eliseu foi pediu: dá-me porção dobrada do teu espírito. Então o profeta Elias diz: dura coisa pediste, antes que eu seja tomado de ti. Então ele falou: se eu for tomado agora, essa porção virá sobre ti, se não, não virá. E na mesma hora que o profeta Elias falou lançou essa palavra sobre Eliseu, que depois se tornou profeta, na mesma hora se tornou profeta, veio um redemoinho, um redemoinho, e Eliseu foi levado para o céu. Ou seja, Eliseu
Elias não provou da morte. Elias foi um dos únicos profetas, como Enoque, não provou da morte. Assim será também a igreja do Senhor. Muitos irão subir no arrebatamento. Muitos também não irão provar da morte. A palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, a sua igreja será arrebatada. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Mas os que ficarem vivos serão arrebatados. Todos aqueles que alcançarem a salvação naqueles dias serão arrebatados. E assim nós aguardamos até hoje a vinda do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você nesta manhã. Que Deus possa abençoar a tua vida. Recebe essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.